Zerando Ansiedade Podcast. Nesse podcast a gente discute temas e práticas para você deixar de ser assombrada pelo fantasma da ansiedade. Eu sou Ana Pauseiro. E eu sou Daniela Moreira. E o tema de hoje é: qual o seu problema? Parece bem abertão assim, bem genérico, mas a gente resolveu escolher esse tema porque ultimamente eu venho percebendo muito assim, gente, tem uma obra aqui em cima, tá? Aqui também. Vai aparecer uns barulhos de vez em quando, mas enfim, seguimos. Eu tenho percebido que as pessoas falam assim, ai, qual o seu problema? O meu problema é que eu não durmo direito. O meu problema, olá, querida. O meu problema eu sou ansiosa. Assim, eu sou ansiosa. É uma coisa assim, eu sou. É o meu problema, então não dá para mudar. O meu problema é que meu marido não me apoia. O meu problema é que eu tenho um filho pequeno, então minha vida fica conturbada. O meu problema é que eu ainda não comprei a casa que eu quero. E aí não dá para organizar a vida. Enfim, não que essas coisas não possam ser uma questão na sua vida e que você quer resolver de alguma forma. Mas acontece que olhar para o micro, você perde a chance do crescimento. E é exatamente sobre isso que a gente quer falar hoje. Quando a gente fala, o meu problema é que eu não durmo bem, isso fala muito sobre você. Em primeiro lugar, por que você não dorme bem? Dificuldade de relaxar tá aí no topo da lista. Por que você não relaxa? Por que você vive estressada? Quando a gente começa a cavar, sabe onde a gente vai chegar? Naquele lugar em que, assim, eu não me amo o suficiente para cuidar bem de mim. E, basicamente, a questão é essa. Porque a gente, desde que nasce, recebe um treinamento intensivo mesmo, e com mensagens subliminares o tempo todo de você não é bom o suficiente, você tem que fazer melhor, você tem que ser alguém na vida, você tem que ter sucesso. Olha, você viu o filho da fulana, como ele está bem sucedido? E por aí vai. E aí, os pais fazem isso, os professores, a sociedade, seja lá o que for, porque não te amam, ou sei lá o que, querem seu mal. Gente, de jeito nenhum. Vamos passar disso. Os seus pais normalmente fazem as coisas querendo o seu bem, mas eles também receberam esse treinamento. É o treinamento de eu sou sempre insuficiente, eu nunca posso ser quem eu sou. Eu tenho que ser uma outra coisa. E associado a isso, veio o quê? Liga a televisão para você ver. O condicionamento de viver no medo o tempo todo. Então, em última instância, a gente vai pegar os problemas que a gente tem na nossa vida são falta de se tratar com amor, falta de olhar para curar as feridas que ficaram lá de trás. E por aí vai. Dani. Engraçado, Ana, que eu estava ouvindo você falar, né? E só de ouvir a narrativa toda, se você parar, dá um cansaço. E a gente vive nisso. É um negócio bizarro. Eu fui fuçar um pouco para ver como é que eu podia explicar a história dos problemas. E aí eu, enfim, vou fazer uma imagem para tentar explicar isso. Se eu disser para alguém, olha só, anda devagar 3 vezes ao redor do seu prédio e você vai encontrar a paz. A pessoa vai olhar para mim e vai dizer, hã? Tá maluca? Como assim? Vou andar 3 vezes devagar e vou encontrar a paz? Agora, se eu disser, você vai precisar escalar o Everest e lá a sua resposta estará, a pessoa acredita. Porque a gente tem essa coisa da superação, do sacrifício, do esforço, que é exatamente tudo isso que você descreveu. E em nenhum momento a gente para olhar, peraí, o que eu vou encontrar no topo do Everest que eu não posso encontrar
andando devagar ao redor do meu prédio. Aí você pode dizer, uma vista maravilhosa. Bom, se você mora perto da praia, você vai ter uma vista maravilhosa. Mas se não tiver esforço, você não consegue acreditar que aquilo pode te transformar. E aí a gente começa a perceber a origem do problema. Tudo que você descreveu como falta de amor, na verdade, foi a base da estruturação do ego. Para eu ser, eu tenho que ser o melhor. Eu tenho que ser diferente. Eu tenho que ser... enfim, eu tenho que ser. Eu tenho que ter, eu tenho que fazer, eu tenho que executar, eu tenho... Ninguém fala, ok, você está ok do jeito que você é. Porque, na verdade, você só pode ser aquilo que você é. No momento que a comparação entra, o problema entra. E é muito maluco, porque é que nem uma charge que teve há um tempo atrás, de um buraco na rua, a turma, o administrador, o político, o prefeito, todo mundo reunido discutindo como é que resolvia o raio do buraco na rua, e de repente veio um cara lá, pegou uma pá, tapou, e, sem falar nada, ele só foi lá, tapou o buraco e foi embora. E ficou aquela 12, 13, 15 pessoas discutindo, assustado como que aquilo que aconteceu. Isso é como a gente vê problema hoje. Tudo vira um problema e você tem que pensar, você tem que se esforçar, você tem que analisar, você tem que pensar nas consequências, você tem que não sei o quê, você tem que não sei o que lá, e o problema continua lá. Essa falta de bom senso, o que é o bom senso? O bom senso é você parar e lidar com o real. Qual é o real? Problemas não existem. A origem do problema é você acreditar que ele existe. O que existe são eventos, são fatos, são circunstâncias. Você determina que é um problema porque isso te dá nutrição egóica. Quanto maior o problema, mais importante eu me sinto. Eu preciso me sentir importante porque senão ninguém me ama. E nessa esparrela fica impossível resolver. Então, quando alguém fala, eu não consigo dormir bem. Sim, cadê o problema? O problema é você ficar dizendo que você é vítima dessa situação, ao invés de buscar a ação que vai te trazer um sono legal. Mas a gente perde um tempo enorme fazendo isso. Aquilo, puxa, eu sofro de ansiedade. Só isso já traz um diferencial. Já me põe num lugar onde eu tenho desculpa para uma série de coisas. Quando, na verdade, a vida não desculpa. Aquilo, você é ansioso e com isso você é impaciente, você me maltrata, amigo, sinto muito que você é ansioso. Mas eu não vou lidar com isso. Isso é a realidade dos fatos. Você vai ter uma reação proporcional ao maltrato. Isso não quer dizer que eu vá ofender ou vá atacar, não. Simplesmente pode dizer, tudo bem, você está nesse lugar, eu não quero você perto de mim. Mas aí é muito engraçado, porque a pessoa que está ansiosa, ela acha que ela tem a justificativa para ter feito daquela forma. E ao invés de fazer o esforço para sair e resolver a dinâmica e voltar a fluir, não, ela vai dizer, poxa, a fulana lá é insensível, ela é desrespeitosa, ela tem uma situação privilegiada, ela não sabe o que eu estou passando, ela não valida o meu sofrimento. E nisso tudo, o que eu estou fazendo é aumentar o meu sofrimento, dizendo que é legal ser assim. Esse negócio é doido, porque para as pessoas que escutam, estão numa situação em desequilíbrio, soa inclusive como algo injusto. Puxa, você não sabe quão difícil eu estar aqui. Não, eu sei quão difícil você estar aí. O que eu não posso fazer é passar a mão na sua cabeça e consentir que você fique nesse lugar, porque isso não é o meu papel. O meu papel é lembrar a você que você tem escolha. Você tem a responsabilidade de sair desse lugar. Porque você não nasceu nesse lugar. E você tem total competência de sair lá. Você só precisa parar de gastar a sua energia justificando o desequilíbrio e transformar essa energia em ação. É aquilo, eu estou com fome.
Eu estou com fome. Minha amiga, você vai ficar com fome. Uma hora você vai ter que levantar e arrumar comida e vai ter que sentar para comer a comida. Se você não fizer isso, você vai continuar com fome. Se você disser, eu estou tão fraquinha de fome, eu não consigo fazer nada, a probabilidade é imensa que você vai morrer de fome. É maluco, porque essa coisa toda, por mais... como é que eu vou dizer isso? A gente se sente importante, a gente aprendeu a valorizar a nossa superação da dor. Quando, de repente, a gente não percebe que você não floresce na dor. No pain, no gain é um negócio bizarro, sem dor, sem crescimento, sem ganho. Tudo bem, a dor, ela acontece para fazer você acordar. Mas, na verdade, a transformação acontece quando você relaxa. Não quando você conquista, supera e transforma. Não, na verdade, é quando você dá aquela... Voltei para o centro. Voltei para... E aí é até muito engraçado, porque eu e a Ana, a gente vem conversando muito sobre a entrega. O que é isso? Né? O que está dentro da entrega? Porque aquilo, você não se relaciona se você não é capaz de se entregar. Se entregar é aceitar o que é, do jeito que é, apesar do jeito que é. Precisa de uma fé e de uma coragem interna imensa. E o problema, na verdade, ele te impede de chegar nesse lugar. Porque ele justifica a desconfiança. Ele justifica a luta. Ele justifica essa posição de coisas a serem resolvidas. A vida não precisa ser resolvida, ela precisa ser vivida. Ah, eu perdi o emprego. Eu não sou injustiçado, eu não sou vítima da sociedade, eu não sou um imbecil, eu não sou nada disso, eu apenas perdi o emprego. O que eu tenho que fazer? Pegar minha energia e arrumar outro. Se for uma coisa esquisita, tudo bem. Abre um processo, corre atrás, né, de fazer as coisas. Mas aquilo, o movimento, se você não fizer esse movimento de vida vivida, você não consegue encontrar a solução. Porque o problema, ele te agarra, é que nem os apegos, as perdas. A gente fica ruminando o sofrimento, achando que com isso vai chegar a algum lugar. Não vai, porque você gasta toda a sua energia nesse padrão estranho de desequilíbrio. Não importa qual seja o problema. Não importa. Se você entra numa de acreditar que o problema tem poder, você não consegue mudar. E por isso tanta gente está há tanto tempo no mesmo lugar. Falando. Exato. O Fábio tem um lema aqui em casa que eu gosto muito, que ele fala assim: todo problema tem uma solução. Pode até ser que não. E se tem uma solução, deixou de ser um problema. É aquele ditado da vovó, ó. Se tem uma solução, não é um problema. Se não tem uma solução, também não é um problema. Está resolvido. Exatamente. E daí tem um troço que me soa muito engraçado. Por quê? A nossa estrutura mental e bioquímica e sei lá mais o que é toda estruturada, todo o nosso sistema é estruturado para você evitar a dor. Por que você lembra muito mais do sofrimento do que da alegria? Porque a tua mente vai te defender, ou ali tem sofrimento, eu não vou ali, eu já sei que eu me dou mal, já sei que ali, né, tem uma onça que vai me comer atrás daquele mar, então eu não vou lá. E ao mesmo tempo que todo o sistema do Homo sapiens, né, desenvolveu para te ajudar a identificar onde tem perigo, onde tem dor e como evitar, na sociedade moderna, tecnológica e etc., a gente aprendeu a caçar dor, a caçar problema. Então, tudo vira uma grande questão.
Quando a Dani fala aqui, gente, o problema não existe, porque ele pode ter uma solução ou não, então não é um problema, são questões que vão se apresentando na vida. É muito bom ter em mente o seguinte, gente: a vida por si só já tem dor. São as emoções que fazem parte da vida: dor, tristeza, alegria, prazer, medo. Todos nós sentimos todas as emoções. Então, para de caçar a dor e começa a caçar a consciência, o bem-estar, o estado meditativo que te leva para um lugar de centramento. E aí sim você consegue lidar com todas as emoções. Na verdade, Ana, deixa eu só dar um adendo aí. A gente caça a dor porque a gente foca em evitar a dor. Não importa se você está... no momento em que você foca, mesmo que seja no não, a energia está toda ali. E a dor vem por este fechamento. E era aí que eu ia chegar. Porque quando você tenta evitar o inevitável, porque a dor faz parte da vida, eventualmente você tem algumas perdas, etc. Tem até um episódio nosso falando sobre perdas e apegos, é o episódio 35, se eu não me engano, vale a pena dar uma olhada, que tá muito bom, eu vou deixar linkado. E quando você tenta evitar o inevitável, você sofre ainda mais. Ao invés de chegar e relaxar. Agora, por que que fica nesse coisa de o cachorro correndo atrás do rabo? Porque dá trabalho, né? Dá trabalho entrar na história do autoconhecimento, na história do vou olhar para dentro, vou olhar para os meus medos e vou assumir a responsabilidade. Então, o problema final lá, a raiz, é que eu não quero assumir a responsabilidade. Eu quero ser infantil para sempre. Então, a culpa é do marido, é do governo, é da irmã, é do tio, é do sobrinho, é do chefe. E aí, o que você faz é reclamar a vida inteira e não ter nenhum resultado. E falar do outro que, de repente, você viu estar num lugar que você nem sabe exatamente o que é, mas você viu e imaginou alguma coisa. Olha como fulano teve sorte. E por aí vai. Eu me lembrei de uma história que meu pai conta. Teve uma época, ele fez uma casa e tal, e o cara estava devendo dinheiro para ele. E aí ele cobrou a primeira vez, o cara nada, embromou a segunda, a terceira, a quarta, a quinta. Aí teve uma vez que ele pagou, mas aí o cheque voltou. Ficou nessa história até o dia que o papai foi lá e falou: olha só, ou você paga, ou nós vamos ter problema porque eu vou processar você. Aí o cara fez o cheque, pagou na mesma hora. Aí o papai olhou para a cara dele e falou: escuta, como assim? Se você podia, por que você não fez isso antes? Ele falou: porque antes você não tinha disposição para brigar. Por que eu estou trazendo isso? Porque disposição para brigar não é resolver problema. Disposição para brigar é aceitar o desafio de fazer o necessário para encontrar uma solução. E é isso que a vida exige. Então, por exemplo, tem gente que fala: eu não vou fazer assim porque... Não, a vida está dizendo, você tem que fazer assim, porque assim é a tua verdade nesse momento. Porque se você não fizer a tua verdade no momento, você vai sentir ansiedade, você vai sentir depressão. Porque quando você se acovarda, volta aquela história, você não está fora, você está dentro. Você sabe que você se traiu. E aí é que a coisa começa a encrencar. Porque eu sei que eu me traí, eu fico com aquela sensação amarga dentro de mim, e eu vou até tentar jogar isso para outra pessoa. Você culpa, você cobra, você... Só que essa pessoa tá vendo o jogo, tá vendo onde você tá, viu que faltou coragem, viu que faltou movimento. E ela vai responder olhando para sua fraqueza. Ontem eu vi até repassei esse vídeo do Jordan Peterson falando um troço que eu achei brilhante, que eu já vi em alguns outros momentos, e é óbvio, a gente não consegue entender. Ele falando: gente, você tem que ter certeza que você é um monstro por dentro. E que você é capaz de controlar o monstro. Porque se você não percebe e não honra e não conecta com essa parte sua que é capaz de matar se for necessário, você jamais será uma pessoa forte. E se você se move na sensação de fraqueza, o mundo vai te responder desse lugar. Você precisa saber
confiar na tua energia interna. A gente fica falando, eu quero ser iluminado. Esse negócio da elevação moral hoje, você vê nos textos das pessoas falando a respeito de outros, esse assassinato de reputação que acontece tão fácil na internet. Isso tudo vem desse lugar. Que eu acho que eu sou tão superior que eu saio acachapando todo mundo. Só que no processo, eu estou simplesmente permitindo o monstro vir à tona. E, amiga, se você se transforma num monstro, você vai ter que lidar com essa sensação. E aí todo mundo está cada vez mais infeliz, mais ansioso, mais deprimido, mais melancólico, mais sem esperança. Porque, na verdade, o que te alimenta é a sua fonte interna. Se você não desbloqueia esse lugar e se permite florescer, você vai viver num lugar de escuridão. E não adianta tentar correr disso. É aquilo. O problema surge para você tentar evitar o fato. Só que se você evita o fato, você para de viver. E aí você causa o que você teme. Qual é o medo maior do ser humano? Morrer. Mas, amiga, quando você para de viver de verdade, você está morrendo todo santo dia. Morrendo sabendo que está se traindo. Eu não quero que me machuquem. Eu estou abrindo mão do amor. E eu vou pagar esse preço. Eu vou ter uma vida árida. Eu vou ser uma pessoa cáustica, cética, mal-humorada. O que você ganha com isso? Cara, amei de paixão. Tive meu coração assim, cortado em pedacinhos. Fizeram um picadinho do meu coração. E daí? Se eu sei que eu sou capaz de amar desta forma, e o amor é a força de cura mais suprema, vou chorar desesperadoramente. E eu vou passar por isso. E isso vai passar. E daqui a pouco eu vou amar em dobro. Porque eu sei que eu sobrevivi. Eu não tenho mais medo. Se você não faz esse processo, o medo aumenta. Se o medo aumenta, você congela. Se você congela, você passa a não fluir. Se você não flui, você adoece. Se você adoece, você morre. Caramba, é lógica. É raciocínio lógico isso. E você falou, eu vou amar em dobro depois. Gente, eu me lembrei, tem uma amiga minha, vira e mexe, eu conto a história dela lá no Instagram, ela me autorizou a contar e tudo. Tem uma amiga minha que o sonho dela era ser mãe. E aí ela teve vários problemas que ela não conseguia segurar, levar uma gravidez até o final e tal. E aí depois ela fez até uma constelação familiar no grupo que a Dani vai fazer em Niterói. É quando, Dani? Dia 4 de junho? Domingo. Dia 4 de junho vai ter sessão de constelação familiar em Niterói. Quem quiser participar. E aí ela fez esse grupo e tal, e ela tinha tido já, que eu saiba, eram 4 abortos espontâneos. E ela estava sofrendo muito. Aí teve um dia que eu falei para uma pessoa conhecida, né, entre as duas, uma amiga em comum, falei, olha, se eu fosse fulano, eu não tentava mais não. Assim, porque, gente, que dor. E ela não desistia. Até que teve a constelação, nunca mais teve um aborto espontâneo. E aí teve o primeiro filho e tudo mais, não sei o quê. Aí depois ela engravidou de novo, já teve o segundo. E aí, no dia seguinte do parto, ela mandou mensagem pra gente, assim, no grupo das amigas. Olha, eu não sabia que meu coração podia se dividir em 2. Olha, eu fiquei... Gente, que lindo, que lindo, que lindo isso. Mas ela foi completamente despedaçada, só que não desistiu. Seguiu adiante. Aí a vida floresce. Poderia nunca ter dado certo? Poderia. Mas talvez quando a gente vê quando a pessoa se abre para a vida, ela poderia não ter gerado dela, mas ela ia encontrar o amor em outro lugar, porque é isso que a vida faz. E Ana, outro dia você estava falando da história da ausência de esforço. Quando é para ser teu, você não precisa se esforçar. Quando você começa a brigar, é aquela coisa, a vida está dizendo, tem um troço aqui que não está fluindo. Se você não olhar para o que não está fluindo,
você vai estar sempre à deriva. É aquilo, por que que não é para lá? Às vezes, é aquela história, se eu foco na dor, as pessoas que me amam passam por mim, eu não vejo, porque eu não quero ver. Isso que as pessoas não entendem. Ah, eu quero amor, mas eu não quero a dor, eu não quero a dor, eu não quero a dor. Então, se você vem na minha direção com amor, eu vou olhar e dizer, para eu receber amor, eu tenho que me render, eu tenho que me abrir. Eu não vou assumir esse risco. Não são as pessoas que não te amam. Na verdade, você está me dizendo, não, não chega perto. E aí você sabota. Aliás, ontem foi engraçado que uma pessoa me mandou uma pergunta a respeito da autossabotagem. Eu falando, pô, explica, como é que resolve isso? Resolve trazer uma consciência para os teus padrões de comportamento. Resolve observando quais são os focos, aonde eu estou pondo o foco. Se eu ponho o foco o tempo inteiro na miséria, na tristeza, no desamparo, na desilusão, isso vai transbordar de alguma outra forma, seja não confiando, seja não arriscando, seja, enfim, me separando de qualquer coisa que possa me dar a sensação de abundância. Se ela vier, eu tenho que abrir. E eu estou dizendo o tempo todo, eu não quero abrir. Gente, é muito doido. Miséria é isso. Tristeza não é isso. Assim como qualquer emoção que a gente joga esse peso, eu não quero sentir isso, você precisa sentir isso. Porque quando você sente isso, você não sente a miséria. Você sente o sentimento que te transforma e te empodera. Odeio essa palavra, mas enfim, empodera. Por quê? Porque no momento em que, por exemplo, eu estou na raiva, que eu percebo a minha raiva, ao invés de brigar com ela, eu uso o que tem ali, eu vou ser capaz de dizer não. Para passar por aqui, você vai ter que me peitar. No momento que eu faço isso, eu não estou sendo violenta, eu estou sendo assertiva. Eu estou dando uma resposta clara. A outra pessoa vai mudar completamente de posição. Se eu chegasse e dissesse, eu tenho que ser boazinha, não, eu não posso não sei o que, eu não posso isso, não posso aquilo, o outro ia olhar, vou fazer um strike. Essa pessoa nem desafia, não tem o menor respeito por isso. Você sente, é intuitivo esse troço. E aquilo, a raiva é essa energia que você precisa para se mover. Assim como a tristeza é uma energia que faz você parar para perceber o que eu tenho que fazer para reestruturar o meu sistema. A tristeza me torna mais humilde, me torna mais consciente, me torna mais cuidadoso. O medo é a mesma coisa. Cada emoção tem uma função. Se apresenta de uma determinada forma e todas conspiram para a manutenção da saúde. E elas não fazem mal, com consciência. O problema é que a gente reprime, a gente finge que não viu, a gente projeta no outro, a gente não assume a responsabilidade. E aí aquilo, o corpo fica doido. Porque isso não é uma coisa simplesmente mental. Tem um padrão energético, bioquímico, um monte de coisa acontecendo. Então aquilo, meu fígado está querendo produzir não sei o que lá para eu me mover. Aí eu finjo que não vi, ele fica todo sobrecarregado, e de repente eu estou com uma enxaqueca que eu não sei de onde é que veio. Não é possível, que não dá para entender. Se você reprime as suas emoções, se você não lida com as suas emoções, você prejudica o seu corpo. E se você prejudica o seu corpo, você vai olhar para a vida de um estado entojado. Aquilo, se eu estou azeda por dentro, se eu estou amarga por dentro, qualquer coisa me derruba. Então, aquilo, se alguém se coloca de uma maneira estranha, eu não vou entender que aquela pessoa dormiu atravessada ou não dormiu durante a noite ou está com problema. Eu não vou conseguir compreender de onde ela veio. Eu vou simplesmente olhar e dizer, tá vendo? Ninguém presta. E aí aquilo, se você vive num mundo onde ninguém presta, qual é a possibilidade que você tem de realmente florescer e ser feliz? Gente, somos 8 bilhões de pessoas. Se fosse verdadeiro, que nenhum homem presta, que todo mundo enfim, não é confiável, a gente já tinha explodido o planeta. O que não falta é gente boa, o que não falta é gente honesta, o que não falta é gente realmente
disposta a se relacionar de peito aberto. O problema é que a gente se protege acreditando que problemas existem, acreditando que emoções não devem ser usadas, acreditando que tudo tem que ser racional, entrando num lugar que é totalmente desconectado da tua realidade. No fim das contas, a gente tem que reaprender a ser feliz aqui e agora. Aqui e agora nunca tem problema. Aqui e agora tem o passo que eu posso dar. Se eu dou um passo certo a cada vez, eu vou caminhar quilômetros. Se eu não olho sequer para onde eu estou indo, é muito provável que eu vá viver batendo com a cara na parede. E aí eu digo que a vida é um problema. O mal é sempre do mesmo lugar. A desconexão e a inconsciência e a falta de amor. Se você parar de olhar para o que você chama de problema e começar a investir em si próprio, você vai entender que basta viver a vida. É que nem, às vezes, quando as pessoas estão começando a meditar, ela fala, eu vou tentar meditar todo dia. Eu digo, tenta não. Tenta não. Medita todo dia. Se você vai tentar, você já dobrou o peso. E a gente faz isso com tudo. Fala, Ana. Faz com tudo. E é legal essa coisa quando o Dani falou, a vida é um fluxo onde você mantém a conexão. Quando você perde a conexão, que dá problema. E a conexão é justamente você aprender a viver no aqui e agora. Sentindo a emoção que está no aqui e agora. De repente, a emoção desse minuto é raiva. Ok, não briga com a raiva. Não quer dizer que você vai ser uma pessoa violenta de jeito nenhum. Quer dizer que você é uma pessoa que tem capacidade de sentir raiva. Porque todo mundo tem. Se a emoção do momento é tristeza, sente a tristeza. Se a emoção do momento é alegria, sente a alegria. Se é prazer, sente o prazer. Se é medo, aprende a caminhar no medo. Não briga com o medo, né? E daí, quando você começa a fluir nisso, é onde a vida começa a fluir. E aí a gente pode falar de carteirinha. Quando você está nesse fluxo, quando você aprende a viver no aqui e agora, quando você, a cada dia que passa, né? Porque é um processo, você aumenta seu grau de consciência, é um processo que a gente ainda não viu o final. Mas, enfim, quando você está nesse fluxo, até o erro dá certo. Não é brincadeira. Quando eu mudei aqui para Portugal, cara, eu pesquisei muito, eu estudei muito. Enfim, eu me precavi de tudo, assim, tudo que poderia dar errado, eu me precavi. Não me precavi que ia existir um lockdown. Isso realmente não dava. Mas, enfim, eu estudei e me dediquei e pesquisei e juntei o dinheiro e fiz isso e conversei com o Fábio, planejamos e fizemos e acontecemos. Ok. Nossa mudança foi tranquila e tal. Mas mesmo assim, no meio do caminho tiveram algumas surpresas que a gente só foi descobrir na caminhada. E mesmo quando falei lá, caramba, aquilo ali foi errado, a gente podia ter feito diferente. E aí aquilo que a gente fez errado deu um acerto lá na frente. E foi um erro assim que poderia dar um problemão, sabe? Que passou batido. E aí foi o que fez a diferença para a gente conseguir papelada aqui, essas coisas burocráticas que eram muito importantes para o momento profissional. Enfim, quando você está no estado de conexão, até o erro vir acerto. Agora, quando você não está, você não deixa a emoção fluir, não está conectado, aí você vai viver na raiva. Você vai ver agressão em todos os lugares. Você vai viver no medo, você vai passar a vida se defendendo o tempo inteiro. Você vai viver porque você nunca vai viver na alegria, né? Mesmo porque isso é muito difícil. Você vai viver na tristeza, vai ver dor em todos os lugares e nunca vai conseguir ver a beleza que a vida é. Porque em última instância é isso. Eu estava passando de carro hoje, eu fui deixar o Fábio lá no aeroporto, né, para ele trabalhar. Eu estava passando de carro hoje num lugar que eu passo sempre. Ai, que lindo, gente. É a conexão que eu estava no momento. O lugar é igualzinho todo dia. Por falar em conexão, eu quero reforçar a história da importância do corpo.
Quando eu comecei a me trabalhar, eu era o medo. Eu estava quebrada, emocionalmente quebrada e tal, e era o medo porque é a minha característica até hoje. Aí entrei num grupo lá de respiração, enfim, depois de muito trabalho e tal, um dia eu saí, fui almoçar, aí fui pro meu quarto trocar de roupa, de repente eu dei conta que eu estava histérica de ódio. Eu era o ódio. Só que eu olhei no espelho e a minha aparência era aquela coisa serena, angelical quase. Aquilo me irritou de uma forma, porque por dentro eu sentia ferver de ódio. E eu percebi o tamanho da repressão física. Porque é aquilo, quando uma pessoa fica com raiva, ela avermelha, o olho esbugalha, a mandíbula vem para frente. Eu não conseguia fazer nada disso. E eu estava sentindo ódio. Aí, enfim, continuei me trabalhando isso, aquilo, e é muito comum a gente ter o exercício do travesseiro, de bater travesseiro e colocar a raiva para fora. Gente, as primeiras vezes que eu fiz isso, eu não conseguia entrar na raiva. Eu sentia dor no estômago, eu sentia meu diafragma reclamando, eu sentia a musculatura das costas berrando. Era uma tortura, uma tortura. Mas aquilo, eu nunca desisti. Aí um belo dia, estava eu lá de frente ao travesseiro, para bater travesseiro de novo, e a raiva veio. Ela realmente explodiu dentro do meu corpo a nível físico. E aí aconteceu uma coisa muito engraçada. Porque ao invés de violência, quando eu finalmente me rendi à minha raiva, o que eu senti foi prazer e força. E riso. A sensação de você saber que você pode se defender, que tem uma força dentro de você que você não conhecia, e poder perceber que você tem como lidar e fluir com ela, sem o risco de machucar alguém ou de ser inconsciente, vocês não têm noção da sensação de liberdade interna. Por isso a gente perturba tanto com a história de tem que trazer o corpo para a meditação. Você tem que abrir essas camadas de tensão. Que se você quer sentir profundamente, você tem que dissolver os nós. E você não consegue fazer isso ou falando ou ficando imóvel. O corpo é que nem fazer ginástica, gente. A gente sabe, você faz ginástica com frequência, o corpo vai respondendo. Só que, a nível emocional, isso acontece meio separado. Na ginástica, você desenvolve só o músculo. Na meditação, você expressa o emocional e há uma integração energética nessa história. Não é uma coisa que a gente possa... que dificuldade é explicar isso, porque as pessoas não têm essa vivência. Em raros momentos tiveram essa sensação de conexão interna. É difícil explicar, mas não é difícil vivenciar. O problema é que você tem que decidir mexer o bumbum. Realmente fazer a meditação. Buscar esse lugar interno. Conforme você vai cavando, vai ficando cada vez mais claro. Gente, eu lembro que antes, se uma coisa me desequilibrava, a sensação é o mundo acabou. Como é que eu vou sobreviver a isso? Hoje acontece uma coisa séria e eu olho e eu digo, gente, vamos lidar com isso. A vida continua. Por quê? Porque eu fiz essa limpeza. Hoje eu consigo receber um impacto. Ok, vamos averiguar o que aconteceu. Qual é a melhor maneira de lidar com isso? Que tipo de nutrição eu posso me dar? Eu preciso de tempo, eu vou me dar tempo. Não me apressa. Porque eu tenho a minha raiva para chegar e dizer, eu preciso desse lugar. Eu não vou me mover na inconsciência. Não adianta. Não força a barra. E aí vem aquela coisa, ok, tá doído. Deixa eu dar uma chorada aqui, deixa eu me acolher, deixa eu transformar esse troço. Ok, isso tudo, gente, não tô falando de 6 meses, não. Tô falando de meia hora. Porque, na verdade, a consciência é rápida. A energia flui rápido. Mas a gente precisa dessa entrega. Sabe? Dessa consciência que diz, espera aí. Deixa eu fluir.
Deixa integrar. Vamos adiante. Isso também vai passar. E aí aquilo que poderia se transformar, como se transformam muitas vezes na minha vida, em semanas de tortura, que a gente se tortura. A gente não se dá trégua 1 minuto. De repente, sei lá, um dia resolveu. E o teu corpo foi muito menos exigido. A dor foi muito menor, porque você não ficou brigando com ela. E o resultado foi muito melhor, porque você teve muito mais consciência. Consciência traz abertura de escolhas. E aí, foi como a Ana falou, mesmo o erro, e aí vem a confiança e a fé real, você começa a dar conta que até a definição de erro é julgamento, é mente, não é real. Não funcionou daquele jeito porque a vida sabe sempre melhor. Cada vez fica mais fácil você fluir com a vida, porque você dá conta. A vida conspira para a abundância e para a saúde. Sempre. Se está num lugar de restrição, de doença, que você está fechado para a vida. Basicamente é isso. Se cura, se abre e o resto é mamão com açúcar. A vida dá um jeito. É impressionante, gente. Agora, façam os exercícios, porque é muito importante. No meu Instagram, tem ensinando lá esse exercício nos destaques, tá? De bater o travesseiro, como é que você faz para não se machucar e tal, para tirar o melhor do exercício. Tem o exercício da corridinha no mesmo lugar. Ah, eu não posso impacto. Tem a forma adaptada. Não tem desculpa. E façam porque ajuda a mover energia. E se você quiser fazer a meditação ativa aprofundada com a gente tem um grupo gratuito de meditação ativa todo último domingo do mês. O próximo encontro é agora, dia 28 de maio, às 10 horas da manhã. Porque liberar o corpo e entrar em meditação é o que vai te ajudar a chegar em todo esse lugar de consciência que a gente está falando o tempo todo. Porque sem consciência não tem vida. Você está no automático. Se você está no automático, você é um robô, não é um ser humano. Você está cumprindo o papel que alguém disse que você deveria cumprir. E está deixando de ser humano, basicamente. E pagando o preço de viver infeliz. E atraindo o que você está emitindo. Eu lembro, poxa, a minha mudança para cá foi um momento de abertura muito grande. Pô, exigiu muita coragem, porque não é fácil e tal fazer essa mudança. E o tempo todo as pessoas me alertavam: cuidado que tem golpe, cuidado que tem muito fulano que sacaneia não sei quem, tem muito FDP. Até hoje, cara, essa pessoa que para vir sacanear e me roubar e me sei lá o quê, não cruzou o meu caminho. Se cruzou, eu nem vi, passou direto. E, gente, não é ser ingênua, achando que, né, só tem gente, né? Não é isso. Mas é estar em conexão. Porque a física, olha lá, eu estudo a física, você atrai o que você emite. E pronto. De vez em quando a gente dá uma escorregada, vai para o momento de inconsciência, de vez em sempre. Faz parte. E volta. E volta. Quando eu fui ensinar uma amiga minha aqui a fazer a meditação Díberes, que é muito fácil de fazer e também tá lá nos meus destaques ensinando como faz, ela perguntou, e se eu ficar pensando? Eu falei, você volta. Ela, quantas vezes? Quantas vezes for preciso. O tempo de meditação é 15 minutos. Se nesse tempo de 15 minutos você precisar voltar 50 vezes, volta. Que a mente vai, né? Começa a viajar e pronto. Ai, que legal, eu consegui. Achei que eu não fosse conseguir. Todo mundo consegue. Eu não vi até hoje na minha frente uma pessoa que não conseguiu. Essa história de que você não consegue é invenção da sua cabeça. É uma coisa que você acredita que não é real. Simplesmente. Porque assim, quando vai fazer comigo ou com a Dani, não existe alguém no grupo parou de meditar no meio do caminho? Nunca. Dani faz grupo há, sei lá, 30 anos. Nunca, ninguém... Eu não consegui meditar. Você pode ter tido uma meditação turbulenta. Agora, não conseguir,
Não existe. Aí quando você vai fazer sozinho, aí vem aqui no meu direct. Que vem. Ai, Ana, eu fiz até a metade e não consegui. Mentira, você desistiu. Por isso é legal também ter gente junto para fazer, porque né, a energia do grupo ela te ajuda, te dá um turbo lá, né? E tem uma coisa que eu gosto muito nas meditações ativas. Essa estrutura de 1 hora, basicamente são todos movimentos ou, enfim, são coisas simples de fazer. Quando vem esses discursos todos, fica muito fácil para a pessoa ver os padrões de autossabotagem. Uma pessoa chega e diz, eu estava lá sacolejando 15 minutos, aí de repente eu dei conta que eu estava, gente, como demora? Gente, porque meu corpo está cansado. Não, gente, porque não sei o quê. Gente, porque não sei o que lá. Cara, todas as vezes que você vai mover o seu corpo, você na verdade está aprofundando a respiração, está conectando com a emoção. O que você viu nesses 15 minutos é o que você faz em todos os momentos da sua vida. Quando começa realmente o emocional vir, você vai dizer, não, peraí, não, eu tenho que fazer não sei o que lá, não, porque isso aqui, não, porque não sei o que lá, para cortar aquilo. E assim, outras coisas. Tipo, eu não tive tempo hoje. Aí amanhã você diz, eu também não deu, enrolou. Quando você olhar, você vai ver quanto tempo se tira para você, independente da meditação. Você começa a ver os teus padrões de comportamento. E aí fica fácil, porque se você vê que você está criando a sua miséria, você começa a encontrar as soluções ao invés de brigar com o problema. E Então é tem aquilo. A meditação é exatamente isso. É você olhar e dizer, olha, isso aqui está mostrando como eu estou selecionando os eventos da minha vida. Se eu estou atenta, se eu sou cuidadosa, se eu sou amorosa, eu vou buscar eventos desse jeito. Se eu sou destrambelhada, se eu sou desrespeitosa, se eu sou desequilibrada, eu vou criar eventos desse jeito. Porque eu sou a fonte da minha vida. No momento que você entende isso, é aquilo, você realmente mergulha no processo da solução e no resgate da saúde. De resto, você vai ficar... Aquilo, tem pessoas que passam 10 anos no mesmo lugar. Já fizeram de um tudo, menos se render, se encontrar, se pesquisar, se resolver. São as provas reais que todo mundo conhece, enfim, que dizem, olha, Dani e Ana Paula têm razão. Não está fora. Não adianta. Você pode ter todo o dinheiro do mundo, você pode ter todas as coisas que as pessoas consideram sucesso e continuar sendo a pessoa mais miserável e infeliz do mundo. O que você procura está dentro de você. O que você precisa está dentro de você. Enquanto você não investir nisso, é aquilo. 1 hora eu estou ansiosa, 1 hora eu estou deprimida, 1 hora eu estou sem dinheiro, outra hora eu estou traída, outra hora eu estou não sei o quê. Vai ser um atrás do outro. É isso. Acho que deu, né? Para quem veio aqui achando que ia ter uma solução fácil, não é uma solução tão fácil. E foram anos fazendo tudo errado. Então, aquela coisa mais... Eu acho que o maior desafio para o ser humano é abrir mão dos comportamentos crônicos que levam ao erro. Porque eles acham, a gente acha que esses comportamentos mantêm a gente na segurança. Não, não mantém. Olhar para isso é complicadinho. Agora, sem olhar para isso, não tem solução. Enfim, domingo, Domingo, tamo dia junto. 28 de maio, tamo junto. E é aquela coisa, a gente nunca viu. Assim, a gente vê pessoas que, de repente começou a fazer uma coisinha aqui, uma coisa e sente alívio. Agora, fazer a verdadeira transformação sem liberar a musculatura tensionada do corpo, no way. É isso, galera. Beijos. E até a próxima live, toda terça e quinta, live no Instagram. Depois as lives ficam salvas no canal do YouTube. Você já está inscrita no canal do YouTube a esta altura, né? Assim espero. E até a próxima.
quinta-feira tem a live A Terapeuta Responde. Se você quiser mandar pergunta, que a Dani vai responder, mandando mensagem para mim ou para a Dani direto, que aí a gente responde. Conta o seu caso, o que você está passando, o que está acontecendo. Nós não vamos divulgar o seu nome. A Aurilene está botando aqui, beijos. Beijos. Nós não vamos divulgar o seu nome, mas vamos trazer o seu caso aqui para falar sobre ele. Ok. Ana, o link para a meditação no domingo, você vai mandar como? No grupo do WhatsApp. Todo mundo que fala que quer participar das meditações de domingo, eu mando o convite para entrar no grupo do WhatsApp. E lá no grupo do WhatsApp eu boto o link, lembro vocês que está chegando o horário, não sei o quê. Mando um vídeo ou outro para que vocês possam assistir e saber um pouco mais sobre meditação, enfim. Lá acontecem as coisas no grupo do WhatsApp e o link para entrar na meditação, que é feita na sala do Zoom, né? Vai lá no grupo do WhatsApp também. Gente, obrigada por quem assistiu. Beijo grande e até quinta. Um beijo, até quinta. Tchau.